Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estava aqui tomando um café e pensando nos irmãos, hoje à tarde, em oração. Quero dizer que estamos com saudades aí dos nossos encontros, de tomarmos o nosso café, o nosso chá juntos, mas estamos separados fisicamente, mas nós estamos juntos em oração e no coração. Então, espero que os irmãos estejam bem, e esses dias aí de afastamento, né, das nossas celebrações e das nossas reuniões, é por uma boa causa, é necessário que assim aconteça, mas nós estamos juntos em oração. E como eu disse para os irmãos, eu quero algumas vezes aí na semana passar aqui e nos encontrarmos virtualmente e para trazer uma palavra, um alimento para o nosso coração, um alimento da palavra de Deus. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o seguinte tema: o que fazer quando a crise se prolonga nas nossas vidas? O que nós devemos fazer quando a crise se prolonga? E para isso eu quero ler com os irmãos uma experiência dos discípulos de Jesus, quando eles atravessaram uma tempestade que acabou se prolongando, né, na vida deles. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e do verso 45 até o verso 52. É uma experiência dos discípulos, e a palavra de Deus, ela diz assim: logo a seguir do que? Naquele dia, um pouquinho antes deles passarem pela experiência da tempestade, eles passaram pela experiência da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus usou os próprios discípulos para alimentar mais de 5.000 pessoas famintas, né? Logo depois dessa experiência da multiplicação dos pães, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo, disse Jesus. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. O que fazer quando a crise se prolonga nas nossas vidas? Essa foi a experiência que os discípulos de Jesus tiveram com Jesus nessa tempestade aqui. Essa tempestade, ela tem uma característica interessante. A característica dela uma característica dela importante é que ela se prolongou. Essa aqui foi a segunda tempestade que os discípulos passaram com Jesus. A primeira está registrada no capítulo 4. Essa aqui aconteceu no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Lá no capítulo 4, quando eles clamaram,
a resposta de Jesus foi imediata e diz que Jesus se levantou na primeira tempestade, ele repreendeu o vento, repreendeu o mar e se fez completa bonança. Nessa tempestade aqui, os discípulos, era à tardinha quando eles entraram no mar, e diz o texto que Jesus subiu ao monte sozinho, para ficar sozinho e para orar, e os discípulos então entraram no mar e Jesus mandou que eles fossem para Betsaida. Eles entram no mar e começam a navegação. E diz o Evangelho de Mateus que não demorou muito, logo à tardinha, para que a tempestade se levantasse e eles começassem a remar contra a tempestade. Mas o texto que nós lemos fala que Jesus ele foi na direção dos discípulos, já era de madrugada, era mais ou menos umas 4 horas da manhã. Então os discípulos aqui, eles passaram várias horas e horas e horas lutando contra aquela circunstância, contra aquela dificuldade. E essa experiência aconteceu logo depois da multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães, os discípulos também tinham um grande problema diante deles. Jesus pediu que eles alimentassem aquelas 5.000 pessoas. Jesus disse, dai-lhes vós de comer. Então eles tinham agora um grande desafio para o qual eles não tinham uma solução, porque eles não tinham comida nem para eles mesmos. A palavra de Deus diz que eles conseguiram 5 pães e 2 peixinhos, era com uma criança que estava por ali, passando por ali. Então os discípulos, na multiplicação dos pães, eles tinham um grande problema, um grande desafio. Dar de comer, suprir a necessidade de 5.000 pessoas, mais de 5.000 homens com fome, sendo que eles não tinham os recursos para isso. E nesse momento, a palavra de Deus fala que Jesus, então, ele operou o seu livramento. Naquela hora ali, Jesus foi rápido em operar o livramento, como ele fez naquela tempestade do capítulo 4. E o que isso traz para reflexão, irmãos, é que muitas vezes na nossa vida a gente passa por esse tipo de experiência também, na nossa vida de fé. Tem horas que nós estamos diante de uma tempestade ou de um desafio, e a resposta, o livramento, o socorro de Deus, ele vem rápido para as nossas vidas. A bonança, o tempo bom, a calmaria, ela vem rápido. O recurso e a graça de Deus para a gente enfrentar aquele problema que nós temos que enfrentar, mas nós não temos condição, mas o recurso ele vem rápido. Tem outras horas, há outros momentos em que parece que a vinda de Jesus ela demora para acontecer. Como foi o caso agora dessa segunda tempestade do texto que nós lemos. A tempestade, eles entram no mar à tardinha, lá pelas 6 da tarde, umas 7, 8 horas da noite, eles já estão enfrentando um vendaval de ventos contrários. O Evangelho de Mateus fala que as ondas se arremessavam contra o barco. E Jesus, ele vai aparecer lá pelas 4 da manhã, a calmaria se faz lá de madrugada, a bonança demora para chegar. E isso pode acontecer com a gente. E o que eu queria ver com vocês hoje é, em função dessa crise que nós estamos vivendo do coronavírus, o que fazer quando a bonança ela demora mais para acontecer nas nossas vidas? O que fazer quando a crise começa a se prolongar? Também nas nossas vidas, quando o socorro parece que ele está demorando um pouco mais para aparecer. Eu queria deixar para nós hoje aqui, como igreja, eu queria deixar
3 verdades. Eu queria que nós hoje lembrássemos. Vamos lembrar de 3 verdades que podem nos trazer esperança em meio às crises que se prolongam. Baseados nessa história aqui. Essa expressão, ela é uma expressão do profeta Jeremias. Quero trazer à memória, eu quero lembrar aquilo que me pode dar esperança. Isso está no livro de Lamentações, no capítulo 3. E o profeta Jeremias, ele quando diz isso, ele foi um profeta que atravessou a crise do cativeiro. Ele experimentou e passou por aquela grande crise do cativeiro da Babilônia. E ele diz o seguinte em Lamentações, ele diz assim: eu fico lembrando a minha dor, o meu sofrimento, a minha alma fica remoendo, fica relembrando a minha dor e sofrimento, e dentro de mim eu desanimo, o meu espírito ele esmorece dentro de mim. E ele diz assim, então, em Lamentações, ele diz que ele lembra continuamente, é como se ele dissesse hoje em dia assim: eu fico lembrando e vendo só sobre as coisas sobre o coronavírus, e ele fala assim, e a minha alma se abate dentro de mim. Lamentações 3:20. A minha alma se abate dentro de mim. E aí Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele diz: que coisas são essas? As misericórdias do Senhor. Eu quero trazer à memória as misericórdias do Senhor. Elas são a causa de nós não sermos consumidos e engolidos pela crise, e elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Por isso, pensando aqui nos discípulos, nas nossas vidas, que como os discípulos às vezes atravessamos tempestades que se prolongam, no meio da tempestade eu queria encorajar você, querido irmão, querido amigo, vamos lembrar. Lembrar do quê? Lembrar 3 verdades que podem nos dar esperança. A primeira verdade é que essa história aqui nos ensina é que Jesus, ele não estava fisicamente no barco, mas ele estava presente com os discípulos. Eu vou repetir. Jesus não estava fisicamente naquele barco. Jesus estava lá no alto do monte, ele estava lá no monte orando, diz o texto. Jesus não estava fisicamente no barco, mas Jesus estava presente com os seus discípulos. Isso é interessante porque na primeira tempestade Jesus estava fisicamente dentro do barco e os discípulos eles ficaram cheios de desespero, mesmo Jesus estando fisicamente no barco. Mas agora Jesus não estava fisicamente ali, mas ele estava presente com os seus filhos, os seus servos que estavam atravessando aquela tempestade. Eu acho isso muito curioso porque o Evangelho de Marcos nos diz assim, no verso 48, que de madrugada Jesus via os discípulos remando com dificuldade. Jesus via os discípulos remando com dificuldade. Humanamente isso era impossível. Humanamente isso era impossível. A palavra de Deus diz que eles estavam no meio do lago. O Evangelho de João diz que eles estavam mais ou menos a uns 6, 7 quilômetros de distância ali da praia. E era noite, e uma noite tempestuosa. Mas apesar de ser noite, e apesar de eles estarem tão longe da praia, mas eles não estavam longe e nem distantes demais do olhar amoroso de Jesus. Porque Jesus, apesar de ser noite, e apesar de Jesus não estar lá fisicamente com eles, mas eles não estavam longe do olhar cuidadoso e amoroso de Jesus. Isso serve para mim e para você, porque hoje nós também não temos Jesus fisicamente conosco aqui, mas ele está presente nas nossas vidas.
E nós estamos nos nossos barquinhos, no meio de um temporal, no meio de uma tempestade, nós estamos nos nossos barquinhos, nas nossas casas, né? Mas Ele está conosco, Ele está presente nas nossas vidas. Ele se importa, Ele cuida de nós. Os discípulos estavam no meio do mar, Jesus estava no alto do monte e Jesus via a dificuldade deles. E eu queria deixar isso com você, lembra disso. Lembra disso quando a tempestade, nós estamos atravessando tempestades que podem se prolongar, crises que podem se prolongar. Nessa hora lembra que o Senhor, Ele está conosco e Ele vê a nossa dificuldade e Ele se importa e Ele vem na nossa direção e Ele cuida de nós. Então, essa é a primeira verdade que eu queria que você trouxesse à memória no meio dessas dificuldades que a gente enfrenta e que se prolongam na nossa vida. A segunda verdade que eu queria que você trouxesse à memória para poder te dar esperança no meio da luta é que há tempestades, ou as tempestades, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda tempestade coopera para o bem. As tempestades, elas podem trazer bênçãos e elas, nas mãos de Deus, elas se transformam em bênçãos nas nossas vidas. Porque é o que diz essa história aqui. Essa história, ela tem um detalhe curioso. No texto aqui que nós lemos em Marcos, o verso 45 diz assim, que Jesus os compeliu, Jesus insistiu para que os discípulos eles entrassem no barco e fossem adiante dele, preste atenção, para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus pediu que os seus discípulos fossem para Betsaida. Mas no Evangelho de João, que relata essa mesma história lá no capítulo 6, o Evangelho de João diz que quando os discípulos eles entraram no barco, eles foram para Cafarnaum. Eles foram para Cafarnaum. Ou seja, Jesus manda eles entrarem no barco e irem para Betsaida, e os discípulos entram no barco e eles decidem fazer um outro caminho, fazer algo diferente daquilo que Jesus pediu ou do propósito de Jesus, e eles começam a ir rumo a Cafarnaum. Por que eles fizeram isso? Muito provavelmente porque o texto diz que Jesus, quando ele alimentou aqueles 5 mil, mais de 5 mil pessoas, o Evangelho de João diz que as pessoas queriam fazer de Jesus o rei. E aí os discípulos, eles provavelmente queriam que Jesus também desse um golpe político lá em Jerusalém, fosse para Jerusalém e tomasse o poder. Os discípulos também queriam isso. Eles achavam que o Messias seria um Messias político. E Jesus, depois da multiplicação dos pães, Jesus não quer isso. A intenção de Jesus não é assumir um reino político, a intenção de Jesus é ser Senhor no nosso coração. E aí Jesus despede a multidão, Jesus vai ficar sozinho e manda eles para Betsaida, porque Betsaida era um vilarejo pequeno, de onde alguns dos discípulos tinham origem ali em Betsaida, um vilarejo pequeno. Mas os discípulos eles resolvem ir para Cafarnaum, muito provavelmente porque eles querem promover essa questão política de Jesus, e não tem lugar melhor, porque Cafarnaum era a maior cidade em volta do lago do Mar da Galileia, era a maior cidade. Jesus já era muito conhecido lá em Cafarnaum, Jesus tinha uma casa alugada lá em Cafarnaum, o QG do partido, se dá para dizer assim, era lá em Cafarnaum. E eu creio que eles estavam bem intencionados, e eles estavam indo para Cafarnaum para fazer uma coisa que Jesus não queria que eles fizessem. Bem intencionados, mas eles estavam se afastando de Jesus. E aí se ergue uma tempestade, e a tempestade para eles. Eles não conseguem avançar no caminho.
aquela crise, aquele vento contrário, aquele vendaval, no fim se torna uma bênção na vida deles. Porque aquela crise é justamente aquele vendaval, aquela dificuldade. A Bíblia fala que eles remavam com dificuldade, mas é justamente essa dificuldade que estava salvando eles. Salvando eles de eles continuarem num caminho que os levaria para longe de Jesus. E nas nossas vidas acontece a mesma coisa. Nas mãos de Deus, as crises se transformam em bênçãos. Nas mãos de Deus, não é Deus necessariamente que manda a crise. Eu não creio nisso. Mas Deus transforma o mal em bem. Deus, Ele usa, Ele age em todas as coisas para o nosso bem. E quando nós estamos aí no meio de uma crise que se prolonga, é muito importante a gente lembrar dessa verdade que pode nos trazer esperança. A crise vai se tornar em bênção para a nossa vida. Na hora da crise, a gente não entende. O texto fala que os discípulos, eles não estavam entendendo. Eles estavam com o coração deles, eles estavam com o coração endurecido, eles não haviam compreendido o milagre dos pães, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo agora ali. Jesus apareceu andando sobre o mar, eles não estavam compreendendo naquela hora. Porque na hora que a gente está passando, a gente não entende. Mas confia. Jesus diz: coragem, sou eu, tenha bom ânimo e não tenha medo. Porque amanhã, depois, você vai perceber como todas essas coisas, elas cooperaram para você não se afastar de mim, para você rever os seus caminhos. A nossa sociedade precisa rever os seus caminhos. E aqui os discípulos tomaram um caminho que não era bom, não era o caminho que Jesus tinha dito para eles. E a tempestade pôs eles de volta no caminho, porque fez com que Jesus chegasse ao encontro deles. A tempestade paralisou eles ficaram remando, e aí fez com que Jesus se aproximasse deles e entrasse no barco. E eles fossem então para a direção certa, a direção que Jesus queria. Crises são duras. Crises põem medo na gente. Eu às vezes fico com bastante medo dessa crise aí do coronavírus. Tanto medo e tristeza, compaixão por tanta gente que está sofrendo e perdendo pessoas amadas e queridas. E medo por causa das coisas que a gente sabe que podem vir como consequência, especialmente a crise econômica. Mas a palavra de Jesus para mim e para você, que às vezes ficamos com medo, é essa aqui. Tenha bom ânimo. Verso 50. Tenha bom ânimo. Sou eu. Não tenha medo. E a terceira verdade, que eu queria que você lembrasse, verdade que pode te trazer esperança no meio das crises que se prolongam, é que pela oração, através da oração, nós podemos desfrutar da paz de Cristo. Porque esse texto aqui fala que Jesus estava em paz. Uma das coisas que mais me impressionam nessa história dessa tempestade é o total, os discípulos estão amedrontados, mas Jesus está em paz. Como é que a gente sabe que Jesus está em paz? Primeiro, porque ele só vai ao encontro dos discípulos. Os discípulos estão lá lutando desde as 7, 8 horas da noite, e Jesus só vai ao encontro deles depois das 3 da manhã. E em segundo lugar, a gente vê, diz o texto, que Jesus não foi correndo sobre as águas. Jesus foi como? Jesus foi andando sobre as águas, diz aqui o verso 48. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar.
E em terceiro lugar, o texto fala que ele nem foi ele nem ia entrar no barco, ele queria passar à frente. Ele ia seguindo o seu caminho. Jesus amava Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas. Jesus amava Felipe, Tomé. Jesus amava aquelas pessoas que estavam ali sofrendo, lutando com aquelas dificuldades. Ele os amava profundamente. Ele morreu na cruz por eles e por nós. Mas Jesus não estava angustiado, aflito. Jesus estava em paz. Tanto é que ele não vem correndo desesperado quando a tempestade se ergue. Meu Deus, Pedro, Tiago e João vão esmorecer. Não. Jesus está em paz. E na hora certa, no momento certo, ele vem andando. Ele não vem correndo. Ele vem andando sobre o mar. E por que Jesus estava em paz? Sabe por quê, irmãos? Porque diz o texto que Jesus, no verso 46, Jesus despediu os discípulos e disse, vamos para Betsaida, e ele subiu ao monte para orar. Ele subiu ao monte para orar. Ele estava conversando com o Pai. E a palavra de Deus fala que quando nós, com toda a nossa oração e súplica e ações de graças, nós apresentamos todos os nossos temores a Deus, como milagre de Deus para as nossas vidas, diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Jesus estava orando. E oração, preste atenção, oração não é fuga. Oração não é fuga da realidade, não é. Porque o texto fala que Jesus estava orando, ele falava com Deus, mas Jesus também via os discípulos remando com dificuldade. Ele orava e ao mesmo tempo ele olhava as circunstâncias. Ele via o vento. Jesus sabia o vendaval que estava acontecendo e Jesus via como aquela crise estava afetando as pessoas que ele amava. Orar não é negar a realidade. Orar é a gente trazer a realidade de Deus para dentro da nossa realidade. Quando a gente ora, a gente não nega, eu não preciso negar as circunstâncias para ter paz. Negar as circunstâncias para ter paz não é paz, é alienação. Mas eu pego as minhas circunstâncias, o vento que sopra, o vendaval que é real, a crise e as pessoas que eu amo e que estão em dificuldades. E eu apresento tudo isso ao meu Pai. E como resultado, eu desfruto da paz de Deus que excede todo entendimento. Porque se tem algo que esse texto nos ensina essa verdade aqui. Pela oração, através da oração, como Jesus, nós podemos desfrutar da paz de Cristo em meio aos vendavais. Oração. Falar com Deus me satisfaz.
querida igreja, querido irmão, não importa o dia que você esteja vendo, nem o horário que você esteja vendo essa mensagem. Eu queria convidar você agora a orar junto comigo, porque através da oração nós podemos desfrutar da paz de Cristo, que a gente tanto precisa, enquanto a bonança ela está demorando para chegar. E eu queria convidar você a orar comigo. Então vamos orar juntos. Nesse momento, fecha os teus olhos um pouquinho e abra o teu coração para o Senhor agora, como Jesus fez lá naquele monte. E ele ficou cheio de paz, apesar das pessoas que ele amava tanto estarem ali no meio de lutas, de ventos contrários, mas Jesus estava em paz. E eu tenho certeza que esse milagre de Deus, esse fruto do Espírito, nesse momento também vai inundar o teu coração. Fecha os teus olhos e abre teu coração para o Senhor agora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a angústia que está afligindo o teu coração agora? É claro que tem tudo a ver com essa crise do coronavírus, não é? Talvez seja o medo do desemprego, da falta de dinheiro, a toda a desorganização que isso vai gerar. Nós vivemos num país já tão frágil, né? Economicamente, politicamente, e tudo põe medo na gente. Nós vamos orar, porque o Espírito Santo ele vai transformar o nosso medo em paz, a paz de Cristo, para que eu e você, a gente não saia correndo no meio da tempestade, mas para que a gente ande com firmeza, com segurança, com fé no meio da tempestade. Vamos orar. Senhor Jesus, nós confessamos, nós precisamos tanto ouvir de Ti, do Teu Espírito, essa palavra. Tenha bom ânimo, tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Nós confessamos, Senhor, que no meio de tantos vendavais nós nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos frágeis e impotentes, porque a tempestade, ela tem se mostrado prolongada, ela se mostra prolongada, ela se mostra grande, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada um que está ouvindo agora essa mensagem e essa oração. Nós confiamos que o Senhor está conosco, não fisicamente, mas o Senhor está presente nas nossas vidas. O Senhor vê cada uma das nossas lutas. Nenhuma remada, nenhuma luta, Senhor, passa despercebida para os teus olhos amorosos. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão e cada amigo. Que a paz do Senhor inunde os corações e que nós possamos saber, pela fé, de todo o coração, de todo o nosso coração, que o Senhor vai nos sustentar no meio dessa crise. Que essa crise, pela fé, nós sabemos que vai se reverter em mudanças de caminho para nós e para o mundo que nós vivemos hoje, que precisa mudar de caminho. E, Senhor, que no meio dessas crises todas, o Teu Espírito faça crescer em nós a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Nós estamos com saudades uns dos outros, nós estamos dos nossos barquinhos no meio do mar, mas o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está presente. Nós Te agradecemos e que a paz do Senhor esteja sobre cada um.
que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos e cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos com saudades. Eu estou tomando, como eu disse antes, um café e dá saudades do nosso café na igreja. Mas estamos juntos em oração, estamos juntos no coração. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. O céu